Paz e graça a todos, amém? Venho deixar aqui uma mensagem rapidinha, uma mensagem maravilhosa para você que acompanha a página e também o meu canal no YouTube, Valdemir Xavier Ita, barra Ita, Valdemir Xavier barra Ita. Então vamos aqui entender um pouco do que é caminhar com Jesus, que a gente vai aprender na Bíblia, porque esse conhecimento no meio dos nossos estudos, dos ensinamentos da Bíblia, nós vamos aprendendo com certeza a caminhar com Jesus até o final e jamais nos desviar da nossa fé, do propósito de Deus que Ele tem para conosco. Porque o homem não tem sabedoria própria, o ser humano não tem sabedoria própria para buscar a vida eterna, para buscar a salvação. Mas aquele que atenta os seus ouvidos para a palavra de Deus, esse sim pode chegar ao alto. Amém? E ser exaltado pelo nosso Senhor, é claro. Então, vamos aqui só refrisar um pouco o que está aqui no livro de Judas, que não é o Iscariotes, no capítulo 1, e o versículo é o 5, que assim fala. Já traz uma junção do passado e do que passaram os apóstolos, o que eles viveram e o que nós estamos vendo hoje em dia também. Olha o que diz este versículo, Judas 1, versículo 5, diz assim: Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubestes tudo isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ora, aquele povo ele foi tirado lá do Egito, da casa da servidão, daquele rei, né, mau, que judiava com aquele povo, com aquela nação, e era uma promessa que Abraão fez se cumprir, o Senhor fez se cumprir, feito lá para Abraão, para o seu povo, e veio cumprir na época de Moisés. Então, Moisés foi um homem usado ali para que tirasse aquele povo, conduzisse aquele povo pelo deserto, atravessasse o Mar Vermelho, enfim, fosse até a terra prometida, não é isso? Uma peregrinação que durou, portanto, 40 anos. Então, o que eu quero dizer para você? Semelhantemente a esse povo que atravessou o Mar Vermelho, o deserto, por meio da direção de Deus acima de tudo, e Deus usando a pessoa de Moisés como um mestre daquele povo, um condutor daquele povo, né? Então, olha o que acontece. Nós estamos vendo isso também ainda hoje. A gente sabe que muitas pessoas, assim como aquelas pessoas que estavam atravessando o deserto, no momento em que passaram por uma pequena, né, ali Deus estava falando com Moisés por alguns dias, e Moisés teve que se afastar do povo por momentos. Então esse povo se achava sem o suprimento necessário que eles queriam, porque eles aprenderam a se pegar a Deus, a maioria deles, muitos deles foram destruídos por isso. Então eles clamaram por um bezerro de ouro, por uma imagem de escultura para adorarem, porque eles queriam Deus para adorar. Haja visto que eles nunca haviam tido um encontro verdadeiro com o Deus vivo, como Moisés, o seu líder na época teve. E alguns outros mais que foram chamados como sacerdotes para estar nessa caminhada juntamente com Moisés e aquele povo. Então, hoje, é da mesma forma, Jesus anunciou que muitos iriam amontoar para si mestres conforme, que trouxessem doutrinas conforme os seus próprios desejos. E é o que nós estamos vendo hoje aqui. Hoje nós estamos vendo pessoas que abandonam a santa doutrina e buscam, portanto, colocar suas confianças em coisas vãs, em coisas que nada acrescentam espiritualmente na vida do ser humano, mas que são coisas carnais, terrenas. Eu dirijo diretamente aqui o meu raciocínio, já alertando você para os falsos mestres que adotaram aqui no nosso país, no Brasil, a doutrina, o ensinamento baseado na teoria da prosperidade, que apenas usando muitas vezes, mas Moisés usou o cajado para,
ele usou um pretexto, usou, mas é porque na época não tinha a palavra, não tinha o evangelho. Hoje nós temos que crer por meio de Jesus Cristo, do seu evangelho. Nós não podemos crer em homens que ficam aí ungindo nenhum tipo, que ficam ungindo qualquer tipo de objeto para vender às pessoas dizendo que aquilo vai trazer milagre, entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque assim como aqueles homens buscaram o bezerro de ouro para adorar e abandonaram o Deus vivo, então assim estão fazendo hoje. As pessoas estão abandonando a Deus, não crendo na palavra do Senhor, nas Escrituras, e os falsos profetas transgridem, portanto, transferem o poder da palavra de Deus para um objeto qualquer, ungido sobre um monte, uma água que vem não sei de onde, uma areia que vem não sei de onde, não é isso? Às vezes a areia é daqui mesmo no Brasil, e aí o povo aí enche lá os, né? Enfim, dizem que é um azeite que veio de Israel, não sei de onde, uma água que veio do rio, não sei de onde, e assim vai enganando o povo. E o povo vai entrando nessa. Embora seja uma água realmente traga lá de outro canto, mas não se pode, isso é abominável diante de Deus. Então eu quero alertar você que você não faça como aquele povo que saiu da casa da servidão, lá do Egito, né, e depois vai ser destruído. Do que adianta você dizer que aceitou Jesus Cristo se você não vai pela palavra dele? Você vai por ensinamentos de homens, de falsos mestres, que Jesus disse que acautelasse, né? Então, semelhantemente, você com certeza poderá ser igualmente os anjos que já estavam na bênção e abandonaram a glória do Senhor. E aqui no versículo 6 ele diz assim: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Do mesmo jeito é você. É você, está como os anjos, você que se desvia da santa doutrina de Deus e busca para si seguir homens e com seus ministérios que têm uma teoria de ensinamento totalmente fútil e antibíblica, anticristão, anticristo. Você está caminhando para onde foi os anjos desobedientes a Deus que desviaram-se. Amém? Então você tem que ter muito cuidado. Você pode estar se empolgando demais. Muitas vezes você está no início da sua crença, você corre para os braços de um pastor, haja vista entre aspas, no caso é um lobo. Então preste atenção no que você está fazendo, né? Preste atenção no que você está fazendo no início da tua fé, principalmente. Tá certo? Procura conhecer a Bíblia antes de se empolgar e se achar que está no caminho certo. Tá bom? Que está caminhando realmente no barco que não é furado. De repente você está no barco que a cratera está toda em estado de destruição, né, se deteriorando, e de repente, quando a carcaça do navio cai, você já vai para os fundos. Então você tem que ter muita atenção com isso. No versículo 9, ainda do mesmo capítulo de Judas, livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, diz assim: mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. O que na realidade os profetas falsos de hoje fazem? Fazem totalmente contra um próprio anjo de Deus. O próprio anjo, Miguel Arcanjo do Senhor. A alma de Moisés era tão valiosa, de tanta valia, que o diabo queria roubar, mandou os seus principados lutar pela alma de Moisés, quando Moisés então desfaleceu. Então no momento que Moisés morreu, faleceu ali, chegaram anjos das trevas, anjos de Lúcifer, das profundezas do inferno, para disputarem a alma de Moisés. Porém, Miguel Arcanjo chegou e foi ali disputar para que não deixasse que a alma de Moisés fosse roubada, fosse levada pelos anjos malignos, pelos anjos caídos. Então, ali naquele momento, o próprio Miguel Arcanjo, tendo o poder do trono da glória, o anjo de luz de Deus, ali naquele momento, Miguel Arcanjo sabiamente disse: o Senhor te repreenda. Ele disse que o Senhor repreendesse
o Senhor que está no céu, o nosso Criador, glória a Deus, repreendesse o poder das trevas, que os anjos do mal não levassem, portanto, a alma de Moisés. E aí você ainda fica dormindo. Você está numa igreja em que eles buscam, você faz parte da plateia, você é um tolo, uma tola, você faz parte dessa plateia, aonde você muitas vezes vê os seus pastores, os seus bispos entrevistando pessoas endemoniadas. E ali, o que acontece? Eles estão buscando plateia. E você faz parte da plateia, fica muitas vezes se zangando porque o irmão fala a verdade, né? Achando que você está no caminho certo, você está um tolo, enganado, e não sabe, não percebe. Ou então se finge de cego, porque uma vez já está no sofrimento, no pecado, no lamaçal do pecado, ainda vai ser dirigido por cego. Aí está perdido, meu filho. Você tem que se acordar. Você tem que se acordar. É isso, essa é a grande verdade. Se você não se acordar, você vai com certeza acabar indo para onde eles estão, né? Olha só o que diz para esse povo que são falsos profetas: ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Para este também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores entra ele proferiram. Então aqueles que seguem pessoas falsas se fará também igual a eles, porque a pessoa que realmente é de Deus, ele vai buscar seguir mestres, não falsos, mas mestres que ensinam realmente o caminho da verdade, a salvação. Então, amados de Deus, se vocês realmente estão buscando a salvação, saia do meio de pessoas que mostram sinais de forma falsa, né? Olha só as pessoas que são falsos profetas, o que eles fazem? No versículo 10 diz assim: estes, porém, blasfemam de tudo que não entendem, e naquilo que compreendem de todo natural, como os seres irracionais mesmo nisso se corrompem. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor, quer dizer, da ganância, né, da ambição, e por amor ao lucro, quer dizer, ao dinheiro, fazem tudo para vender objetos ungidos para poder arrecadar dinheiro, e assim vão crescendo com suas mansões, aviões, jatinhos particulares, suas grandes mansões, fazendas, canais de TV, canais de televisão e tantas outras coisas, né? Iates de 50 milhões, enfim, vão crescendo e vão crescendo e vão crescendo, porque vendem muitas coisas, agregam a fé do povo, agregam a palavra. Isso se chama sincretismo religioso, né? Então, ai deles, porque foram pelo caminho de Caim. Caim foi um ambicioso, teve ambição daquilo que o seu irmão estava prosperando, né? De Caim, e por amor do lucro do dinheiro de hoje, do mamon, se atiraram ao erro de Balaão. Quem foi Balaão? O grande profeta que foi chamado a amaldiçoar o povo, mas aquilo a quem Deus abençoa, o homem não pode amaldiçoar. Temos aí hoje nada mais nada menos do que a grande, na nossa cara para a gente ver, um tal apóstolo amaldiçoando um homem apresentador de TV, não é isso? De um jornal televisivo. Então, ele não podia amaldiçoar o que não foi amaldiçoado. Será que Deus amaldiçoou aquele homem? Não. Então, vamos prestar atenção a esse tipo de profeta. E ele faz tudo isso, depois, eu vou amaldiçoar, abençoar novamente, meu Deus vai abençoar. Então, e vai te curar. Então, é isso. Ninguém sabe se realmente o Deus verdadeiro é o Deus desse homem. Também não vamos julgar. Então, Balaão fez isso, ia por dinheiro. É o que esses profetas estão sendo hoje. Mas, ainda bem que Balaão, na época, foi ali uma pessoa que Deus acabou ainda corrigindo ele. E Deus fez a própria jumenta falar com ele. Glória a Deus, né? E pereceram na rebelião de Coré.
Então, amados, Deus abençoe esta mensagem, reflita em nome de Jesus. Amém?